Milênios Geriátricos de volta para falar sobre Estados Unidos. Vamos falar sobre imigração, vozes importantes aí entre eleitores independentes que decidiram a última eleição em favor de Donald Trump e estão incomodadas aí com as políticas de repressão à imigração. Vamos assistir esse vídeo de um dos últimos episódios aí do podcast, o maior podcast do mundo, The Joe Rogan Experience. Vamos assistir. These are fucking nuts, man. Watching this protest on television, it's like... Do you think the raids are nuts? All of it's yeah. nuts. I think both protest sides are is taking it a little the too raids hard. Well, I don't think if the Trump administration, if they're running and they said, we're going to go to Home Depot and we're going to arrest all the people at Home Depot, we're going to go to construction sites and we're going to just like tackle people at constructions. I don't think anybody would have signed up for that. They said, we're going to get rid of the criminals and the gang members first, right? And now we're seeing like Home Depots get raided. Like, that's crazy. Tá aí a opinião do Joe Rogan, que repercutiu muito. Esse é o vídeo mais assistido, esse trecho é o vídeo mais assistido essa semana aqui nos Estados Unidos. O Joe Rogan falando aí, ele que apoiou, né, o Donald Trump no último minuto, e para muita gente foi decisivo esse apoio, né? Em 2020, por exemplo, o Joe Rogan apoiou Bernie Sanders, né? Imagina, foi de um extremo ao outro. Ele diz aí que a administração Trump, se eles avisassem que iam deportar trabalhadores e tal, ninguém votaria por isso. Não é uma verdade absoluta. Acho que uma parte da base mais extremista do Donald Trump apoia, sim, né, a deportação de qualquer um que esteja no país ilegalmente, né? Mas eu acredito que realmente ele não teria a maioria que ele teve nesse tópico, que é o principal, Donald Trump, né? Imigração, deportação em massa. E também não acho que é possível fazer deportações em massa, né? Com critério, seguindo todos os processos legais, né? E aí que entra o conflito. Eleitores democratas ou independentes, realmente, nesse caso, não apoiariam o Donald Trump e não teria o apoio da maior parte da opinião pública. E aí, professor, o que você achou dessa opinião do Joe Rogan? O Joe Rogan, que é um personagem também, né, muita gente, a mídia corporativa criou, principalmente na pandemia, uma imagem do Joe Rogan que não é real. Ele é um cara que ele é a favor do welfare, da assistência social. Ele diz que cresceu numa família pobre em Boston, que dependia totalmente do governo para poder se alimentar, que ele é totalmente a favor. Ele é a favor de um sistema público de saúde, entre outras coisas aí. Ele simplesmente acabou apoiando o Donald Trump porque o outro lado, as mentiras em relação ao estado mental do Joe Biden e a troca de candidatos sem primárias, né, sem opção de escolha ali para os eleitores democratas, forçando a Kamala Harris, uma candidata ruim, né? Tudo isso contribuiu para que muita gente, muitos independentes, votassem na eleição do Trump, muitos desses já arrependidos, né, depois de 5 meses. E aí, professor, o que você achou dessa fala aí e da questão imigratória? Eu acho que está tocando em um tema que é fundamental para a cidade de Nova York, né, em especial, mas para os Estados Unidos no geral, e a relação disso com né, esse projeto do Trump, que foi a principal promessa de campanha, é o cavalo de guerra dele, né, a plataforma dele. E eu li um texto muito interessante observando quanto o Donald Trump ele melhora na inação, né? É um cara que colocou um monte de propostas durante a corrida eleitoral, e toda vez que ele tenta colocar as propostas em prática, as pessoas odeiam. Mesmo quem apoiou ele, né? Como você observou, não os hardcore, né? Mas assim, quem apoiou ele de situação, né? Essas pessoas, então, eu acho que a situação do imigrante é particularmente sensível nesse ponto, porque envolve economia, porque envolve né, a sociedade, envolve o tecido próprio, né, das metrópoles, principalmente, né, do que são feitas as metrópoles. Então, é algo que é muito fundamental e mexe com todo mundo, né? E eu concordo com ele. Se ele tivesse... Por outro lado, assim,
o Rogan foi um pouco ingênuo, né? Como é que fala? A retórica do Trump sempre foi bastante violenta, né, a esse respeito, né? Bastante contundente, né? A respeito dos imigrantes. E principalmente dos imigrantes pobres, né? Ele deixou isso claro quando criou um tipo de imigração de rico, né? Que é o tal do Gold Card, né? Então eu acho que tem essas questões. Faltou um pouco de leitura, como ele mesmo não era afetado, eu acho que faltou um pouco de percepção de como o Trump estava mobilizando a base para algo que ia além do que ele de fato estava falando, né? Porque a gente já discutiu isso aqui, mas a percepção do americano que é contra a imigração, ele não é só contra a imigração ilegal, né? Ele pode falar que é contra a imigração ilegal. Ele não pode falar que é muito complicado ele dizer que, tipo, eu quero fazer como, né, um partido famoso da França, né, que ia fazer, que como é que eles chamam? Eles têm um termo específico para isso, de mandar de volta as pessoas para os países de origem, A né? Assim, imigração. mesmo quem nasceu no. É, então, é complicadíssimo, você não pode falar isso, mas muita gente apoiaria, né? É. Tacitamente. Remigração é um movimento aí que está muito forte na Europa mesmo, em Portugal, principalmente. Essa questão do Donald Trump, você vê como a coisa é dinâmica e como a opinião pública não é homogênea, né? As pessoas enxergam de diferentes formas. Tem gente que apoia a deportação em massa simplesmente porque é racista, né? Tem gente que é por esse motivo. Tem outras pessoas que entendem que essa imigração em massa causou problemas econômicos. Então tem várias vertentes aí, mas o próprio Donald Trump é tão dinâmico que o próprio Donald Trump, 2 semanas atrás, falou que, pô, de repente, que ia conversar lá no Homeland Security, né, com o ICE, para diminuir as batidas em fazendas, né, nas plantações, em hotéis, porque estava afetando a economia, né, dele e dos amigos dele, principalmente, né, o Donald Trump que tem muitos hotéis, né, e depende de mão de obra imigrante. Se você for em qualquer hotel, em Nova York, principalmente, que é o reduto do Donald Trump, você vai perceber isso facilmente, né, professor? E eu acho que tem mais essa agressividade vem mais do conselheiro dele, o Stephen Miller, né, que é realmente, esse é um fanático aí, quer deportar todo mundo. Ele inclusive, vazou, né, eu trouxe aqui no canal, vazou falas do Stephen Miller numa reunião com o pessoal do ICE, cobrando que eles fossem a Home Depot. Para quem não sabe, para quem está no Brasil, Home Depot é uma loja de materiais de construção, a maior dos Estados Unidos, onde os trabalhadores da construção vão, principalmente pela manhã, buscar material para as obras e tal, para trabalhar. Então, eles estão. Quando o Joe Rogan fica indignado com essas batidas na Home Depot, ele está indignado porque eles estão indo lá prender trabalhador. O criminoso não está às 7 da manhã lá na Home Depot comprando madeira para trabalhar, né? Não é isso que o criminoso faz. Então tem mais a ver com o entorno do Donald Trump do que dele. Eu acho que o próprio Donald Trump tem menos convicção em relação a essa agressividade do que essas pessoas que estão à volta dele. Saíram dados, professor, do Instituto Keio sobre as detenções do ICE, sobre as prisões do ICE, né? Então, desde do final do ano passado, o ICE deteve 204.297 indivíduos, 65% não tinham condenações criminais, olha só. 93% dos detidos nunca foram condenados por crimes violentos, 90% não tinham condenações por crimes violentos ou contra a propriedade. As prisões de imigrantes não criminosos pelo ICE aumentaram de 32 por dia em janeiro para 453 por dia agora no início de junho, né? Um aumento de 14 vezes, professor. Então, realmente, a gente falou várias vezes. Se você pegar o todo de imigrantes aqui nos Estados Unidos, uma minoria esmagadora é composta por criminosos, né? 99,9%. As pessoas vêm aqui para trabalhar, para ter uma oportunidade, né, professor? Pois é, a gente estava falando sobre isso, né? Observei, né, que teve
uma afirmação de um oficial, né, importante do governo Trump, observando que, na opinião dele, né, esses imigrantes são o pior problema, né, de Nova York, por exemplo, né? E eu observei, né, comentei com você que os exemplos que eles dão são só de sucessos desses lugares cheios de imigrante, né? Sucessos econômicos, né? Sucessos sociais e de importância, relevância, né? É claro que tem problemas, mas esses problemas derivam do modelo em geral, né? Americano, né? Que vai muito além dos imigrantes, na minha opinião, né? Então, assim, Califórnia, Nova York, né? Eles também batem muito, né, na tecla de que as universidades não são para os americanos, né? Mas isso tudo tem a ver com um desejo neoliberal de trazer os melhores para o país, de trazer sempre, né, fazer Estados Unidos ser competitivo. E, sinceramente, sem imigrante, isso realmente fica um plano muito impossível, né? Eu acho o seguinte, né? A gente tem que admitir que realmente, né? O Trump, quando promete, ele agrada. Quando ele tenta fazer, ele não agrada. Por quê? Aparentemente porque os planos são ruins, né? A gente precisa Boa. admitir. Não tem outra Pro- explicação para isso. Professor, um outro dado aí das pesquisas é sobre deportação de cidadãos americanos. Cidadãos americanos, não estou falando de quem tem green card. Entre 2015 e 2020, o ICE deportou pelo menos 70 cidadãos americanos e deteve 121 potenciais cidadãos. Pesquisas sugerem que até 1% dos detidos pelo ICE, potencialmente 4 mil por ano, podem ser cidadãos americanos, destacando a necessidade do devido processo legal, né, que evitaria isso. Então, na condução de uma estratégia de deportação em massa, você acaba deportando cidadãos, né, muitos cidadãos americanos aí que, por exemplo, não falam inglês e não tem nem como argumentar, e não passando por um tribunal, pelas mãos de um juiz, o cara vai parar em um país aleatório, né? Inclusive a administração Trump, o Stephen Miller, estão tentando mandar pessoas aí para o Sudão, cara, para El Salvador, não importa de onde você veio, isso é muito absurdo, né? É completamente absurdo e conta muito contra o próprio Trump, né? É, a situação da Califórnia afetou, por exemplo, eu vi a pesquisa mais recente, afetou consideravelmente, né, a popularidade dele, né? Toda vez que ele, digamos, se passa, né, que ele exagera um pouco, né, nessa para concretizar o que ele prometeu, a recepção é ruim. A recepção é ruim porque, primeiro, não está resolvendo, as pessoas não estão vendo isso como, pô, olha só, né, tá deportando gente, a economia está andando. Não, não é o que está acontecendo. E começa a afetar concretamente os serviços que o próprio Trump está percebendo que, né, precisam dessas pessoas. Então, como você observou, né, eu sempre achei bizarro, né, essa universidade aqui, né, pô, eu dava aula lá e dentro do bairro americano, todos os trabalhos mais baixos eram de latinos. Dentro das salas de aula, quase não tinha latino, tinha 2 por turma que eu ensinava, por exemplo. Então, cara, tipo, realmente, assim, a economia americana é dependente dessas pessoas. E não é só a americana, né? A gente tem observado, né? Os países desenvolvidos, todos eles, né? Criaram um sistema que depende de imigrante, né? E as pessoas não têm filhos, etc, né? Algo que eu tenho falado bastante aqui no canal, inclusive. Pois é, muito louco. Isso tudo explica um pouco, é parte da explicação sobre o estado atual da classe média, não só americana, mas falando exclusivamente da classe média nos Estados Unidos, né, que foi esmagada, que tem um poder de compra cada vez menor, né, porque você tem uma massa de imigrantes trabalhando por valores muito abaixo dos valores que deveriam ser praticados, né, mão de obra barata,
a gente sabe que nas últimas décadas a manufatura foi toda exportada, né, para a China, para outros lugares, e os americanos perderam esses empregos que há 30, 40, 50 anos atrás eram empregos bons, estáveis, né, com sindicalizados. Então, realmente explica um pouco também, né, o estado atual das coisas aí. Explica. Existe uma comparação, né, professor, e essa é quase uma obsessão do Stephen Miller, em bater os recordes do Obama, né? O Obama, que é foi conhecido como o presidente que mais deportou imigrantes, né? Nos 2 mandatos dele, só que com algumas diferenças, né? As políticas imigratórias do Obama incluíam o processamento legal aí para avaliar pedido de asilo, né? Direitos humanos, tinha um programa proibindo reentrada, né? De 10 anos na primeira reentrada e permanente a partir da segunda, quem era deportado e tentava voltar. E, diferentemente do Trump, o Obama evitou, né, mirar esses imigrantes aí que já vivem nos Estados Unidos há muito tempo, né, evitou separar famílias, então tudo isso fez com que fosse menos controverso e, obviamente, né, não vamos ser hipócrita, a benevolência da mídia corporativa para com o Obama, que é muito diferente da relação que ela tem com o Trump, né? Ah, certamente, né? É, é o candidato dourado, né? Da mídia corporativa, né? É um cara como o Obama, né? Uma elite com um certo verniz, né? De minoria e tal, né? Mas eu acho que assim, né, cara? O Trump tem metido os pés pelas mãos, né? Principalmente na economia, e eventualmente, né, a conta vai chegar e vai ser muito cara, né? Eu acho que os próximos dados econômicos vão ser muito, muito complicados, e com todos os outros problemas, né, que tem acontecido também, também podem ser atribuíveis a ele, né? Em política, nem importa realmente quem é, o que causou, né? Esses problemas. Por exemplo, poderia ser algo, sei lá, inevitável, né? A guerra, né? Algumas coisas que estão acontecendo. Mas, como isso aconteceu durante o governo Trump e ele disse que resolveria, né? Cai no colo dele, né? Então, e a imigração é com certeza uma dessas situações, né? É, eu acho que ele meteu os pés pelas mãos na Califórnia, especialmente, de uma forma que vai ser difícil de desfazer. A mídia caiu em cima, a mídia estava esperando isso, na verdade, né? Uma situação dessa e ele deu o que a mídia queria, né? Ficou muito ruim para ele, né? Ele federalizar se tem uma coisa que americano defende é a independência dos estados. Você sabe muito bem disso, né? A partir do momento que ele passa por cima do desejo do governador da Califórnia, que é um cara muito influente, muito bem conectado, né? Que a mídia só falta lamber os pés dele, né? Aí, pô, ele passa por cima e manda, né, a galera dele, da federação, né, fazer uma coisa diferente do que o Estado queria fazer. Para o americano, isso é uma espécie de golpe frontal ao federalismo, né? São os fundamentos americanos que estão em jogo, né? Então, eu acho que a questão da imigração, o Trump tende, sim, a arrefecer um pouco, né? Por É, vários motivos. Pode ser. É bizarro isso, Diego, mas é o maior sucesso dele porque é o menor fracasso. Isso é uma situação muito impressionante. Eu vi os dados de que ele perdeu 2% do apoio especificamente nessa questão da migração. É algo muito impressionante, sabe? é. Pessoas que eram muito favoráveis caíram 2%, né? Então, cara, tipo, se as outras pessoas que estavam moderadas e tal, tipo, né, eu não tenho opinião formada, não sei o quê, essas pessoas tudo bem, né? É esperado que elas se oponham, né?
mas o maior sucesso dele também é um fracasso, né? Até entre os fervorosos. Então a gente vê que tá sendo um tiro no pé. É isso aí. Então, essa estratégia agressiva aí de deportação da administração Trump corre o risco mesmo, como o professor disse, de alienar esses eleitores moderados, independentes, né, que apoiaram ele em 2024. O foco aí das deportações não sendo criminosos, né, e essa execução descuidada aí acabou tornando aí essas políticas mais impopulares. Ele vai perdendo apoio e, enfim, a gente vai continuar acompanhando para ver até onde vai isso daí. O que teoricamente seria o maior sucesso dele, ele vai fazendo ele perder apoio. A gente volta depois com outros vídeos. Obrigado, professor.